Olá, garota, tudo bom? Você sabe a melhor hora de comprar ou de alugar um equipamento estético? Para quem ainda não me conhece, eu sou Joana Leite, fisioterapeuta, especialista em estética, já trabalho há 16 anos no ramo. E o meu grande objetivo e propósito é, com o meu conhecimento, poder ajudar você aí a resolver as suas questões e melhorar o seu processo de crescimento, levando você a desempenhar uma estética em alta performance, rumo ao Estética 10K. E lembrando, 10K é apenas um marco. O meu objetivo é que você supere esse marco e vá muito longe. Garotas, comprar ou alugar um equipamento estético se torna um dilema em um certo ponto na vida da esteticista. Já passei por isso na prática, fiquei com muita dúvida. Compro, não compro, invisto, não invisto, vale a pena, né? Isso são questionamentos que batem aqui na nossa cabeça. Será que vale a pena alugar? Será que vale a pena comprar? Será que eu vou ter retorno? Se eu alugar, será que eu consigo montar agenda? Né? Então isso acaba se tornando um dilema na nossa vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas histórias que já aconteceram comigo aí no decorrer da minha carreira e que me fizeram hoje ter uma opinião muito bem formada sobre esse quesito. Porque não se engane, já fiz compra errada, já tive aparelho parado, investimento parado, então eu aprendi, olha, passando na carne a dor de se fazer um mau investimento. E talvez hoje eu consiga te ajudar a elucidar, ter clareza sobre esse assunto. Vou te mostrar algumas das situações que hoje eu analiso para se ter a viabilidade de se investir no equipamento. Primeiro que tem que ser uma técnica que você domina, que você já estudou, que você tem conhecimento, que você sabe como é que ela funciona. Segundo passo, é importante você ver se as suas clientes estão pedindo, né? Se tem procura por essa técnica, se tem procura por esse equipamento, por essa tecnologia no seu espaço. Você tem que ver se é uma coisa que dá resultado, se é um equipamento que efetivamente tem resultado comprovado cientificamente, porque no nosso ramo tem muita coisa aí que se vende gato por lebre, então tem que cuidar mesmo, pesquise, estude, se informe sobre essa técnica. Outra situação é que se você está começando na estética e você tem poucos recursos eletroterápicos dentro do seu espaço, você está trabalhando muito no manual, aí talvez é a hora de começar a pensar em algum equipamento que venha trazer para você facilidade, diminuir o esforço físico, potencializar o resultado para sua cliente e até trazer uma novidade para ela, né? Porque toda cliente adora uma novidade aí no espaço. Mas o que você pode fazer para ver se você está dando um passo dentro? Questiona a sua cliente, pergunta para ela se ela gostaria, estuda sobre a técnica e vende o produto para ela. Fala como é que funciona, o resultado que esse equipamento vai trazer para ela, né? Que isso vai potencializar o resultado. Então você cria talvez na cabeça dela uma vontade, uma necessidade, um querer por essa tecnologia. E aí, se você fez a sua análise de mercado dentro do seu próprio espaço e você percebeu que muitas clientes ficaram interessadas, ficaram empolgadas, falaram que sim, teriam interesse em fazer, legal. Aí já é um ponto positivo para você pensar em começar aí, ó, a fazer, juntar um din-din para comprar seu equipamento. Até porque ele vai poder trazer para você alguns benefícios, né? Melhorar os seus resultados, potencializar a efetividade do tratamento, novidades para cliente. Isso acaba fidelizando a cliente, porque não fica sempre naquela mesmice, só aquela mesma coisa, sempre o mesmo tratamento. Elas acabam enjoando, ou pior, olhando para o espaço do lado e vendo que a colega aqui da concorrência tá cheia de novidade. É importante ter novidade? Mas me acompanhe aqui no vídeo que eu vou falar alguns princípios importantes de você se ater para justamente não comprar um equipamento equivocadamente, como eu já fiz uma vez. Então, analise as suas clientes, faça uma pesquisa dentro do seu próprio espaço,
estude o equipamento, se informe sobre tudo que ele pode trazer de benefícios para você, que aí ó, você já vai estar meio caminho andado para saber se vale a pena ou não investir nessa tecnologia. Sabe, garota, tem uma coisa que acontece muito dentro dos nossos espaços. A cliente chega na clínica dizendo: Joana, porque eu vi a fulana, que é a famosa, né, que é a modelo, que é a atriz global, né, ou hollywoodiana, fazendo aí um tratamento X com um aparelho X, que apareceu na revista, que apareceu no programa de TV. Aí eu falo assim: epa, cuidado. Cuidado, por quê? Porque isso é muito marketing das empresas dos equipamentos. Nem sempre eles trazem um resultado que você quer e geralmente são tecnologias caras, difíceis de a gente poder investir. Então sempre vá atrás da informação, né? Se informe, faça essa cliente entender certinho sobre aquela técnica, não deixe ela sem resposta, né? Pesquise tudo certinho, porque às vezes você já tem uma tecnologia parecida dentro do seu espaço, só que ele não tem o mesmo nome comercial que está sendo vendido lá na revista pela atriz famosa. Isso acontece muito com os ultrassons e com as radiofrequências, porque na mídia eles não divulgam a tecnologia como um ultrassom ou como uma radiofrequência. Eles divulgam com o nome do aparelho. E aí a cliente, ela não entende isso, né? Então ela vem procurando o aparelho X. E na verdade, às vezes você já tem até aquela tecnologia dentro do seu espaço e você já pode oferecer para ela, explicando: olha, garota, então esse aparelho que a famosa tá fazendo lá na televisão, ele só é uma marca de radiofrequência, ou ele é uma marca de ultrassom e eu tenho aqui na minha clínica. Só que eu não trabalho com essa marca, eu trabalho com uma marca X e tal, que eu confio, e aí você justifica e vende o seu tratamento para ela. Então a gente tem que cuidar muito para não cair nessa história do aparelho da moda, da tecnologia revolucionária. A gente tem que ser sempre muito bem consciente. Até porque nós somos profissionais da área da saúde e não vendedores de aparelho. Porque senão é muito robô, né, gente? É muito robótico, né? Puxa para a humanização, puxa para o seu conhecimento. Isso vai lhe dar credibilidade, isso vai fazer a sua cliente perceber que você entende do que você está falando, que você conhece a tecnologia que você está trabalhando e ministrando nela, né? Então isso conta super positivamente para você. Até porque eu aprendi nesses anos todos que aparelho não traz cliente. O que traz cliente é você ter conhecimento, porque aparelho todo mundo compra. Qualquer um vai lá e compra, né? Porque até eles nem pedem se tu é profissional da área da saúde, se não é, comprou, levou, né? Agora, instrumentalizar aquela tecnologia com conhecimento para verdadeiramente criar resultado para o cliente, aí não é qualquer um, meu bem. Aí é só quem sabe fazer. Então é aí que está o nosso segredo. A gente tem que se exaltar pelo conhecimento, se exaltar porque a gente sabe fazer a coisa da forma certa e da melhor forma possível. Nós não vendemos aparelho, nós entregamos resultado. E isso é um grande diferencial que você, minha parceira da estética, tem que se ater. Outra coisa que eu utilizei muito nesses anos, quando eu queria ver a viabilidade de um equipamento para dentro do meu espaço, era o seguinte: foi na época que eu fiz minha especialização em estética e imagem corporal. Lá a gente aprendeu muitas tecnologias novas e tudo mais. E aí tinha um equipamento que eu gostaria muito de adquirir para o meu espaço, mas eu não vi uma procura muito grande das minhas clientes. Na verdade, era o equipamento de carboxiterapia. Primeiro porque se falava na mídia que doía, que era injeção, que tinha agulhada e aquela coisa toda, né? Passou a ter injeção, a ter agulha, tem muita gente que tem medo. E aí lá no curso eu tive uma excelente professora de carboxiterapia, o módulo de carboxi foi incrível, eu me apaixonei pela técnica, mas eu não tinha um equipamento dentro do meu espaço. E aí eu queria muito começar a trabalhar carboxiterapia, até porque é uma técnica com comprovação científica que verdadeiramente dá resultado. E inclusive gravei uma aula para você sobre carboxiterapia, que é uma técnica que eu sou super apaixonada.
Tem um link lá na minha bio no Instagram, só você clicar lá e você baixa e assiste a sua aula gratuita de carboxiterapia, tanto parte teórica quanto prática. E aí eu queria muito trabalhar com carbox, não tinha um aparelho e também não tinha procura das clientes. Eu pensei, acho que eu vou inventar para criar aí a minha demanda, né? Para justificar eu comprar o aparelho. Então, como eu estudei muito, que eu gostava muito, eu tava aí quente, né? Tava quente no assunto. Comecei a pipi para todas as minhas clientes. Olha, fulana, nós estamos tratando isso, porque se a gente fizesse carboxiterapia, ia melhorar assim, ia ter mais resultado, ia ser mais rápido, porque a gente pode fazer 2 em 1, já faz isso, já faz aquilo, papapá. E eu comecei a criar curiosidades na minha cliente sobre a técnica. E eu comecei a desmistificar a carboxiterapia para as minhas clientes. Mais ou menos uns 15 dias, eu nem tinha comprado o aparelho ainda e eu já tinha fechado uns 6 pacotes de carboxiterapia. Cheguei pro meu marido, que é meu sócio na clínica e que é, na verdade, a parte mais financeira do negócio, e falei assim, ó, o seguinte, estudei, sei o que eu quero, gosto, acho que é viável, já tenho 5, 6 pacotes fechados. Preciso do equipamento. O que aconteceu? Eu criei demanda e eu criei uma justificativa para trazer o equipamento para o meu espaço. Então, isso também é uma tática que você pode utilizar. Instigue aí nas suas clientes à vontade, cria curiosidade, faça a sua demanda acontecer. Lógico, gente, que eu criei isso dentro de uma forma de realidade para clientes que precisavam, né? Então, eu não enganei ninguém, eu não vendi o tratamento para quem não precisava fazer. Eu fiz verdadeiramente para aquelas pessoas que eu vi que eu poderia auxiliar, ajudar e potencializar o resultado delas. E olha, eu tenho equipamento até hoje, trabalho muito com ele, utilizam para vários protocolos e sou muito feliz com a aquisição da carboxiterapia para o meu espaço. Então, isso aí também, ó, um clique legal para você. Pesquise o seu mercado e crie a necessidade dele dentro do seu próprio espaço com a clientela que você já tem. Outra dica super importante é você adquirir aparelhos versáteis que tratam várias afecções, vários protocolos diferentes em um único aparelho. Eu sou de formação fisioterapêutica, né? Então eu sou fisioterapeuta. E eu sempre vi o ultrassom como o braço direito do fisioterapeuta, que é um equipamento super versátil. Então, quando eu fui adquirir um ultrassom melhor, né, que hoje existe o Ecos, o Mantos, não querendo falar de marcas, mas a gente acaba não podendo fugir muito dos nomes, né? Eu achei é um aparelho que eu acho que é super legal. Por quê? Porque ele tem várias correntes, ele tem vários protocolos, né? Você trabalha fortalecimento muscular, gordura localizada, celulite, flacidez, tem as correntes para trabalhar a corrente álceo, a corrente russa, né, para você trabalhar o fortalecimento muscular, fora os protocolos personalizados que você consegue fazer com esse aparelho. Então, esse é um equipamento muito versátil, que é difícil que você não vá conseguir tirar o investimento dele. Muito pelo contrário, ele vai te trazer muito retorno, porque você pode vender ele para praticamente quase todas as suas clientes dentro do seu espaço. E ele também diminui um pouco da sua mão de obra braçal, se você trabalhava só com massagem, né, com drenagem linfática ou com massagem modeladora, aí vem um aparelho para dar uma mãozinha para você não ficar lá, né, só na sovação da sua cliente. E ela ganha, né? Ela ganha porque a gente consegue potencializar o efeito e o resultado final, sem falar que você consegue cobrar mais no seu protocolo, porque você não só está fazendo manual, mas você também está instrumentalizando uma tecnologia no tratamento dela. Então, ver esses equipamentos que são super versáteis e que fazem mais do que 1, 2, 3 tratamentos juntos é super legal. E também, se você tem demanda, você domina a técnica, é investimento certo, você não precisa ter medo. Outros equipamentos que eu vejo que são investimentos que não tem erro, são equipamentos que tanto você vende protocolos faciais quanto protocolos corporais, né? Que você vai poder utilizar aí para 2 tipos de clientes diferentes. Porque na clínica, a gente até tem aquele cliente que trata tudo, né? Mas em alguns momentos você recebe clientes que elas só estão preocupadas
preocupadas com o corpo. E aí, em outro momento, você tem clientes que só tá preocupada com o rosto, com a face. Então, se você tem um equipamento que você tanto faz protocolos faciais como protocolos corporais, você já atinge aí 2 públicos dentro do seu espaço. Lembrando, dominando a técnica, dominando o protocolo, dominando todo o conteúdo, estudar muito todo o conteúdo científico, não tem erro. Garota, é importante sim você ter novidade para o seu espaço. Eu acho isso muito legal. Nesses anos todos, eu sempre vira e mexe, tava lá trazendo uma novidade para minha cliente. E quando eu trazia um equipamento, por mais que eu sabia que eu tinha demanda garantida, por mais que eu sabia que eu ia vender muito aquele protocolo, eu nunca, assim, eu trouxe o aparelho e tal. Não, eu sempre fiz um frisson. Eu sempre fiz, porque eu tenho uma novidade, falei com entusiasmo, vendi muito, trabalhei para cliente todo o conteúdo, mostrei para ela que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, isso é importante. Faça uma campanha de marketing, divulgue, fale, mande fazer um banner, pendura lá na sua recepção, novidade do mês. Isso funciona. Hoje tem as redes sociais, trabalhe a divulgação dessa novidade no seu espaço nas redes sociais. Cliente adora uma novidade, principalmente quando você domina e mostra resultado. Faz umas clientes assim de graça ou de brinde, né? Pega assim aquela cliente antiga sua que já faz tratamento com você há muito tempo e diz pra ela, olha, eu vou te dar de brinde esse tratamento para você ser minha modelo, para mim mostrar o resultado para outras clientes. Gente, isso funciona antes e depois. E ainda mais você vai estar presenteando uma cliente que já te prestigia há tanto tempo. Assim você vai estar despertando curiosidade, vontade e botando água na boca das suas clientes. E isso se reverte com certeza em agenda cheia. Agora, eu vou contar para você a história de um aparelho que eu comprei por impulso, sem conhecimento e que ficou parado no meu espaço. Eu sempre fui de fazer miséria com aquilo que eu tenho. Então, eu sempre fui de estudar muitas tecnologias, muitos aparelhos e até fazer aparelhos da fisioterapia serem viáveis para a estética. Só para vocês terem uma noção. No início da minha carreira, eu não tinha muita tecnologia da área da estética, até porque não tinha condição de comprar, né? Não tinha din-din para isso, mas meu esposo trabalhava na área da fisioterapia e ele tinha o TNS, porque o TNS é um equipamento básico na fisioterapia, que ele é para tirar a dorzinha, dor local, né? Tipo, ele corta aí a condução nervosa com o sistema nervoso central e dá um alívio na dor na região onde o paciente está tratando, porque ele é especialista em ortopedia. E aí eu fui estudar bastante as correntes e eu descobri que dava para fazer eletrolipoforese com TNS. Meu, gente, até inclusive esses dias, aqui na rede social eu vi o Tassinari, que é o João Tassinari, que é um fisioterapeuta também biomédico, super renomado, conceituado. Acompanho ele nas redes sociais, adoro o conteúdo dele, até indico que se você não segue, pode ir lá seguir ele, João Tassinari, ele é top. Eu ri muito, gente, com o vídeo que ele fez e até me fez fazer uma viagem no tempo, porque ele estava falando de eletrolipoforese sendo feita com TNS. Meu Deus do céu, acho que isso há 15 anos atrás, eu já tinha pego um TNS do meu marido, comprado os cabos, levei no elétrica para eles botar aqueles jacarezinho na ponta dos eletrodos, para mim poder botar o jacaré na agulha de acupuntura e poder utilizar o aparelho de TNS na eletrolipoforese. Isso eu já fazia, ele tá falando agora e eu já fazia, há muito tempo. Jesus amado, por quê? Porque eu não tinha condição de comprar o equipamento certo, nem sei se na época tinha, eu já tava lá fazendo os meus balacobaco para dar resultado. E vou te contar, fiz muito resultado, inclusive eu vou até procurar, mas inclusive eu fiz com esse equipamento o meu artigo de conclusão de pós-graduação sobre eletrolipoforese. Minha parceira Lu me ajudou, a Luiziane me ajudou e nesse artigo nós fizemos juntas com uma amostra de clientes lá da clínica. Eu vou até procurar esse artigo que eu devo ter ele guardado, qualquer hora eu posto para vocês aí.
Então vocês estão vendo que eu já fazia miséria com equipamentos simples. Eu reutilizava muito o que eu tinha, eu não investia assim, vou lá, vou sair comprando tudo quanto é aparelho novo que aparece. Não, eu demorava um pouquinho, eu estudava, eu me adaptava, eu fazia miséria com o que eu tinha. Aí eu passou um tempo, fiquei um tempo sem investir em equipamentos, na estética, e eu já estava nesse momento fazendo a agenda de locação de luz pulsada. Eu verifiquei que não dava mais para locar a luz pulsada, porque eu já estava com uma demanda muito grande, já estava locando 2 dias seguidos, as clientes às vezes não conseguiam vir naquele dia que a máquina estava na clínica, queriam mais vezes. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Tá na hora de comprar uma luz pulsada. Vi a viabilidade, tinha demanda, o aparelho estava numa negociação muito boa. E aí, chegando lá, o representante da marca, o vendedor, muito bom de lábia, já fez a venda para mim de uma lipocavitação junto. Só que o que acontece é que a Joana não tinha pensado em comprar uma lipocavitação. A Joana tinha ido preparada para comprar a luz pulsada. E aí ele falou e vendeu e fez o marketing dele lá e eu caí, que nem uma patinha, né? Voltei para casa feliz da vida com 2 aparelhos. Fazia tempo que não comprava um, voltei com 2. Pensa na felicidade da garota. Só que a questão, garotas, é que eu fui preparada e estudada para comprar aquela luz pulsada. A lipocavitação, apesar de ser um equipamento fantástico, de dar resultado, de ter comprovação científica, de eu aprovar o equipamento, eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei daquele equipamento e da forma de que ele se aplicava na cliente. Então eu cheguei em Blumenau, comecei a estudar, porque eu não tinha estudado muito, não sabia nem como é que se mexia direito no equipamento. Aí eu fui estudar, fui fazer um curso, fui aprender, né, aquela coisa toda. Fui na aula, mais tarde fui na aula deles lá com uma profissional capacitada para me ensinar tudo, como é que funcionava o equipamento. E aí eu vi que eu tinha feito um mau negócio. Não porque o equipamento não era bom, muito pelo contrário, ele é excelente. Eu não me encontrei com a forma de aplicar o equipamento. Não gostei, sabe? Aquilo não desceu para mim. E aí o que acontece? Eu tô lá com equipamento de um valor alto, parado. Isso não é uma compra inteligente. Se eu tivesse estudado antes como é que era a forma de aplicar, quanto tempo levava a sessão, quantas partes eu poderia aplicar por sessão, como é que era para fazer um abdômen, se eu cobrava por parte, se eu cobrava por isso, como é que eu fazia, eu teria já feito essa análise antes, eu não teria adquirido aquele equipamento. Porque até as minhas funcionárias gostam de trabalhar com ele, mas eu prefiro vender outras técnicas, eu prefiro vender outros tratamentos que eu tenho dentro da clínica que dão o mesmo resultado, porque eu não gosto de lidar com aquele aparelho. Então isso é importante que você entenda. Analise antes, conheça antes, veja vídeo antes, teste antes, vá no local, vá na clínica de uma parceira, peça para ela te apresentar, veja como é que é e veja se você cria uma afinidade com aquela técnica, se ela serve para você. Ela pode servir para sua colega, mas para você não. É a mesma história da drenagem linfática e da massagem modeladora. Hoje a gente tem muita profissional na área da estética que ama fazer drenagem e detesta modeladora. E assim vice-versa. Então é importantíssimo que você se identifique com aquele equipamento, acredite nele, goste de aplicá-lo, para aí sim ser um investimento versátil. Porque pensa comigo, garota. Dinheiro lá no equipamento que você não gosta de vender ou não gosta de aplicar é dinheiro parado. Esse dinheiro podia estar rendendo lá na sua aplicação no banco para você fazer mais tarde um investimento muito mais viável, muito mais vendável, que vai ser muito mais lucrativo para você. Dessa história, quero que você tire uma única moral. Não compre nada por empolgação ou porque tá legal na negociação ou porque o representante ou o vendedor do equipamento fez a sua cabeça. Tenha a sua clareza, tenha a sua percepção sobre a técnica, sobre o equipamento. Aí sim vai ser um bom investimento. Agora, eu vou te dar o exemplo de um equipamento que até hoje eu continuo locando, porque eu não vejo, para mim, Joana, dentro do meu espaço, vantagem eu comprar este equipamento. É a criolipólise. Gente, eu já trabalho com a criolipólise há 5 anos.
Desde que eu comecei a trabalhar com a criolipólise até hoje, vamos lá, a primeira máquina que eu loquei lá, quando eu comecei a fazer as minhas agendinhas de criolipólise, meu Deus, se eu tivesse comprado aquela máquina, eu tava com uma carroça hoje. Senhor Jesus! A Crio, e como tantas outras tecnologias, elas vieram se melhorando, elas vieram se aperfeiçoando. E hoje a gente tem possibilidade de trabalhar com máquinas muito melhores, com mais manoplas, com vários tipos de cabeçote, tem com o sugador, tem a de placa, tem tanta possibilidade. Vocês já pensaram se eu já tivesse comprado lá no passado, o que eu estava utilizando hoje? Né? Ou não tinha tirado o investimento e a minha tecnologia já estaria ultrapassada. Gente, hoje eu faço em média 2 agendas por mês, de 12 horas de locação de equipamento. Geralmente eu faço agenda lotada, então eu já teria condições de comprar a minha máquina. Não é porque eu não tenho condição, ou porque eu não quero, né? Ou porque eu não tenho demanda. Não, é porque eu não vejo vantagem. Hoje eu loco a máquina, ela vem calibrada, a máquina vem bonitinha, novinha, um modelo mais moderno, ela vem toda feita, todas as manutenções, né? Porque hoje a Anvisa preconiza que os equipamentos de criolipólise têm uma manutenção de 3 em 3 meses. É um equipamento grande. Aqui em Blumenau, eu não conheço nenhum lugar que faz as manutenções e as calibragens da criolipólise. Então, às vezes, eu teria que estar levando esse equipamento para outra cidade. Dentro do meu carro não cabe, porque é um equipamento grande. Então, eu teria que ter aí um carro especial ou pagar um frete para estar levando essa máquina para fazer as calibragens e as aferições dela, para ela estar em dia. E quando a empresa que eu loco, ela tem que me entregar a máquina 100%, com todas as aferições, com todas as calibragens, até porque a gente assina um contrato. Sendo que lá naquele contrato tem as minhas responsabilidades em relação à máquina e a aplicação da técnica, mas tem a responsabilidade da empresa que está me locando em relação à máquina que ela está me trazendo. Isso é segurança para mim e segurança para minha cliente. Então eu consigo aí trabalhar muito bem, tendo sempre uma tecnologia nova, uma tecnologia mais moderna, sem desvalorizar o meu capital, né? Então, se eu tivesse comprado, hoje eu teria com uma máquina velha que teria desvalorizado. Assim eu faço as minhas agendas. Nunca tive problema, nunca perdi uma cliente por ser uma data específica. A gente sempre consegue trabalhar, sempre consegue negociar e para mim tem funcionado, né? Então eu deixo aqui a minha experiência para servir como exemplo para você. Então hoje eu acho que equipamentos muito caros, às vezes é vantagem sim você locar. Porque já vi muita situação aí, ó, que eu não concordo. A pessoa vai lá, não tem noção do mercado, não tem noção da situação e compra um equipamento caro como a criolipólise. E aí faz lá um financiamento a perder de vista. 24, 36 vezes lá e ó, se argola. Chega o equipamento, começa a vir as prestações. Não consegue fechar os tratamentos. Aí o que a pessoa faz? Baixa o preço. Começa a sucatear o seu equipamento e começa a baixar os preços do tratamento de criolipólise para conseguir vender e pagar a prestação do equipamento. Isso verdadeiramente muito me preocupa. Sabe por quê? Porque em primeiro ponto, você está degrinindo a nossa profissão, você está puxando o mercado para baixo, isso não é nada legal. E em segundo, a cliente que fez lá o tratamento por um precinho deste tamanho, não vai voltar a fazer o mesmo tratamento com você pelo preço real, pelo preço justo que deve ser cobrado. Então, a esteticista que faz isso para pagar a prestação do equipamento, que comprou de forma sem fazer a análise correta, é tiro no pé. É totalmente tiro no pé. Então, gente, cuidem para não cair nessa. Não puxe o nosso mercado para baixo. A gente tem que se unir, a gente tem que elevar os nossos protocolos. Então, analise bem aí a situação. Nesses casos, equipamentos caros dessa forma, como outros equipamentos caros, eu só dei o exemplo da criolipólise porque é uma coisa que eu tenho vivência, para elucidar aí, para trazer clareza sobre o assunto para você. Outro fato importante
que acontece muito, que eu até vejo, tá? Isso acontecer aqui nas redondezas, né? A gente fica sabendo de uma, fica sabendo da outra, isso acontece, né? Porque todo mundo adora contar uma história pra gente, né? É assim, aquela pessoa que tem poder aquisitivo, tem um pai trocínio, tem um marido, tem um namorado, né? Que quer investir nela, que quer investir no espaço da estética, porque vê que a estética está crescendo no Brasil, que é um mercado em ascensão. Aí a esteticista lá recém-formada que está abrindo seu espaço faz uma lista desse tamanho de equipamento e o pai trocínio, o namorado lá, o investidor no negócio vai lá e compra tudo. Do meu ponto de vista, isso é um grande erro e tem que se tomar cuidado. Por quê? Você tem que analisar o que a sua clientela vai querer usufruir, né? Você tem que entender a necessidade da sua cliente, do seu público. Porque às vezes o seu público não está interessado naquilo tudo que você comprou. E aí você vai estar fazendo um investimento desnecessário. E como eu fiz lá com a minha lipocavitação, você vai ficar com dinheiro parado lá no seu espaço, depois vai ter que se desfazer dele por um preço desse tamanho só para não ver mais o aparelho na sua frente, né? Então, seja consciente, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem condição financeira ou tem alguém investindo que você vai sair aí gastando a rodo, ainda mais na atual situação que a gente se encontra, né? Tem que ser uma coisa real, tem que ser uma coisa bem fundamentada, uma coisa bem estruturada para você depois não fechar o seu espaço porque investiu mais do que deveria ou fez compras erradas, né? Então, comece com pouco. Eu gosto de falar muito aqui, do simples para o complexo. Gente, eu comecei com um ultrassom, com um pote de creme, então eu comecei simples e aos poucos eu fui crescendo no processo, então é do simples para o complexo, você começa com coisas básicas e aí você vai trazendo uma tecnologia nova, você vai estudando, você tira o máximo dela, aí você vê a necessidade das suas clientes, aí você investe mais uma coisa, traz uma novidade, vai se especializando, vai trazendo conteúdo e aí até você chegar numa técnica mais complexa, que isso sim para mim faz sentido dentro de um espaço estético. Para a gente fazer um apanhado geral sobre esse vídeo entre comprar ou alugar, em primeiro passo, escolha técnicas e tecnologias que você gosta, que você acredita e que você tem conhecimento, porque aí você vai vender assim, ó, você vai prescrever muito facilmente quando a sua cliente tiver uma necessidade real daquela técnica. E isso também é muito, muito pessoal. Como eu já falei num vídeo anterior aqui no YouTube, é como uma técnica, né? Tem que ser aquela técnica que você gosta, que você se identifica. Escolha a sua técnica, né? Escolha os seus aparelhos que tem a ver com você, com aquilo que você acredita. E isso também tem uma questão muito pessoal. Eu, particularmente, gosto de uma marca. Hoje, mais de 90% dos meus equipamentos na clínica são da marca Ibramed. Gente, eu não tô aqui para fazer propaganda nem publicidade, não tenho nada a ver com isso, tá? Mas eu acho que é justo eu falar, porque mais de 90% dos meus equipamentos são dessa marca, porque eu acho que é uma marca confiável. Os equipamentos da Ibramed são equipamentos bons, fortes, tem assistência técnica na minha cidade, acho que eles entregam verdadeiramente resultado, porque eu os testei na prática, são equipamentos que não me deixam na mão, tem verdadeiramente custo-benefício. Hoje eu consigo que na minha região eu consigo calibrar os equipamentos, levar numa assistência técnica autorizada, isso é muito importante. Quando você for comprar os seus equipamentos, se informe se há assistência técnica autorizada, para você não ter um problema e ter que mandar o equipamento lá para o outro lado do Brasil para ele ser consertado, ficar meses sem ele no seu espaço. Isso é prejuízo financeiro, né? Então hoje eu tenho assistência técnica autorizada, hoje eu tenho todos os equipamentos com selo da Anvisa. Não compre equipamento vindo da China, não compre equipamento sem o selo da Anvisa, você não vai estar salvaguardada pela nossa lei. Então é importantíssimo que você tenha todos os seus equipamentos com registro nacional, com registro na Anvisa, trabalhe dentro da legislação, trabalhe dentro da regularização, né, brasileira, porque isso vai lhe dar segurança
isso vai lhe dar credibilidade, até porque se vir acontecer alguma coisa, você tá dentro da lei, você não fez nada de errado, né? Então, eu tenho assistência técnica da Embramed aqui na minha região. Quando eu faço a calibragem dos meus equipamentos a cada 6 meses, eu ganho uma carta de certificação do técnico autorizado pela empresa Embramed, de que tá tudo ok com o meu equipamento. Uma outra coisa muito importante, quando há algum defeito, quando eu sinto que está danificado, eles são consertados com peças originais de fábrica, isso me dá garantias, né? Então, tudo isso são coisas que você tem que verificar. Por isso que eu confio tanto nessa marca, porque eu tenho todas essas facilidades e acredito verdadeiramente que é um super custo-benefício para o meu espaço. Eu confio e vou continuar confiando nessa empresa. Então, escolha a sua marca, escolha os equipamentos que você tem mais afinidade e se certifique de tudo isso que eu acabei de falar para você, que é super importante. E também não se deixe influenciar pelo representante ou pelo vendedor de equipamentos que para lá na sua clínica, porque esse povo é muito bom de lábia, né? Então não se deixe influenciar e muito menos pelo equipamento da moda. Por favor, né? Vamos nos basear dentro do estudo científico, se ele tem comprovação, se ele traz resultado, se é uma técnica que você gosta. Então não se deixe influenciar pelo cliente, não se deixe influenciar pela mídia, muito menos pelas propagandas de marketing das empresas, né? E pela moda. A moda do momento, às vezes ela é tão passageira que você mal adquiriu o equipamento, ela já provou que não deu resultado, foi embora e você ficou ali com o equipamento parado. Então, se atenha ao conteúdo, ao conhecimento, ao estudo, a ciência por trás dessa tecnologia, que com certeza você vai fazer aí opções bem acertadas para o seu espaço. Isso tudo que eu acabei de falar para você vai se tornar um diferencial na sua carreira, porque muita gente não pensa assim. E lá na ponta, oferta vira negócio e não transformação. Alugar ou comprar um equipamento não é uma questão de preço ou condição financeira, é uma questão de análise de mercado e custo-benefício. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que eu tenha trago clareza aos seus olhos referente comprar ou alugar equipamento, que eu possa ter contribuído com o meu conteúdo e com a minha experiência. Se gostou, dá um like aqui no meu vídeo, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho aí para saber dos próximos vídeos. Deixe seus comentários aqui embaixo para mim saber das suas experiências, se você já comprou, já alugou, como é que estão aí, como é que tá a sua vida aí na clínica em relação aos equipamentos. Vai ser um prazer saber da sua história também. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo no coração e até os próximos vídeos.